Estamos de volta. O governo federal lançou hoje mais de 4.000 vagas para concursos públicos em 2023. A expansão do funcionalismo é uma marca do governo do PT e reforça ainda mais a diferença da política econômica em relação à gestão anterior. A reportagem é da Tainá Farfan. Na coletiva à imprensa, a ministra de Gestão e Inovação justificou os novos concursos públicos para 14 ministérios, reposição de servidores aposentados e a defasagem em relação à ocupação máxima dos ministérios. E ainda criticou a gestão anterior. Basicamente, grande parte dos concursos feitos no governo anterior foram para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, outros agentes penais. Os outros foram muitos concursos que tiveram em outras áreas, foram por decisões judiciais, se não por decisão do próprio governo. Foram pouquíssimos concursos, então isso precarizou quase todas as áreas. As 4.436 vagas anunciadas hoje se somam a outras, num total de 5.880 para concursos públicos só neste ano. Em meio à coletiva de imprensa, a ministra precisou sair para atender a uma ligação do presidente Lula, que cobrou mais vagas nas áreas social e ambiental. Ele está cobrando que está faltando áreas aqui. Foi isso, literalmente foi isso. O presidente recebeu a resposta de que os cargos serão lançados em breve. O aumento do funcionalismo público vai na direção oposta do trabalho do governo anterior, que buscou enxugar ao máximo a máquina pública. O então ministro da Economia, Paulo Guedes, extinguiu milhares de cargos comissionados, reduziu de forma drástica o número de concursos públicos e, durante a pandemia, conseguiu no Congresso o congelamento do reajuste salarial dos servidores. Em 2022, último ano de mandato, os gastos do governo Bolsonaro com funcionalismo recuaram em 40 bilhões de reais na comparação com 2018. Sindicatos e entidades de classe falavam em desmonte do Estado. Guedes alegava que a digitalização supria a redução do funcionalismo público. Sem nunca ter feito a reforma administrativa que tanto quis, o ministro dizia que ela aconteceu de outra forma. Fizemos também uma reforma administrativa invisível e nós aumentamos a produtividade do setor público. O impacto orçamentário das mais de 5.000 vagas para concurso só neste ano é de 735 milhões de reais. O governo diz que a perspectiva sobre o funcionalismo mudou. Eu vou falar uma coisa para vocês que foi engraçada. Quando a gente chegou e foi ver a demanda dos ministérios, tinha demanda assim, de 9 vagas. 20 vagas. Eu falei, gente, quem está demandando... Se a pessoa está demandando 9 vagas, ela não precisa de gente. Aí o pessoal falou, não, é que o governo anterior não autorizava quase nada. Então as pessoas pediam assim, é o mínimo necessário, pelo amor de Deus, por favor, atenda só isso aqui. Vamos à análise. Daniel, vou começar com você aí em Brasília. O quanto que essa medida, de fato, marca um contraponto em relação ao governo anterior, que buscava reduzir o quadro de pessoal na administração pública? Carol, eu acho muito importante a gente pegar esse tema e tirar um pouco de paixão, de ideologia disso. O governo Bolsonaro, de fato, conseguiu baixar o peso de folha de pessoal nas despesas da União como proporção do PIB. Isso saiu de 2018 de uma faixa de 4,3% do PIB e foi em 2022 para 3,4% do PIB. Então, baixou ali em 1/4 a despesa, 1 ponto percentual do PIB, é muita coisa. O governo congelou muitos concursos, fez pouquíssimas contratações e aproveitou a situação de pandemia em 2020 para travar reajustes que se preservou em 2021 e 2022. Isso tem consequências, naturalmente. Não se trata de demonizar o serviço público, isso traz consequências. A gente tem uma fila no INSS, por exemplo, que chega a 1,8 milhão de pedidos de estoque. A gente tem uma situação no IBAMA e no Instituto Chico Mendes de um corpo técnico já com idade mais avançada que foi se aposentando ao longo desses últimos 4 anos e não foi reposto. Falta gente para fiscalizar a Amazônia, por exemplo. E a gente tem um quadro desolador nas agências reguladoras. Um exemplo, Agência Nacional de Águas. A gente não fala tanto do marco do saneamento, trazendo investimento privado para água e esgoto. Pois bem, quem regula isso é a Agência Nacional de Águas. Na lei do marco do saneamento,
foram criadas 120, 130 vagas para a ANA. Essas vagas não foram preenchidas porque não houve concursos. As agências reguladoras têm agência que não tem sequer 30% dos quadros previstos nas suas leis originais. A ANEEL de Energia Elétrica não tem um concurso desde 2010. Isso significa que serviços públicos que todos usamos, serviços das companhias aéreas, serviços de rodovias concedidas, serviços de energia elétrica, serviços de telecomunicações, estão sendo menos fiscalizados e menos regulados. Então, essas decisões de caráter econômico têm uma justificativa fiscal bastante razoável, mas depois de alguns anos tem consequências também na prestação do serviço público. Cortez, o Daniel ele coloca essa missão dura, que é você evitar a precarização dos serviços versus a saúde das contas públicas. É difícil. É difícil por várias razões, né? Eu acho que o Daniel coloca bem, assim, a gente viveu várias fases da maneira como os governos pensaram, mais do que política econômica, pensaram até o papel do Estado, que ao fim e ao cabo, né, tem um pouco a ver com a visão que se tem sobre o papel do Estado, quais serviços, etc. e tal. Então a gente passou por um período de pouco profissionalismo, né? E acho que eu estou me recuperando lá nos anos 90, quando o ministro Bécio Pereira começou a fazer uma racionalização, uma profissionalização de algumas carreiras, né, do funcionalismo público. Acho que o que aconteceu ao longo dos governos do PT, nas primeiras vezes, foi o salário de entrada foi se tornando muito alto, até para se contrapor um período de vacas magras. E acho que essa é a grande questão, né? Tem um número de contratados, mas tem muito também uma estrutura de incentivos para que se tenha, de fato, um aumento de produtividade, para que se consiga premiar a qualidade do serviço, mas pede alguma concorrência, algum incentivo que se tenha para aumentar essa qualidade da maneira como a política pública é exercida. A gente tem vários buracos e que, a despeito do aumento de contratação, não necessariamente isso vai resultar numa melhoria de serviços. Então, a gente tem a questão fiscal, que foi equacionada, mas de uma maneira sem base política, o congelamento do salário, né, não dando ganho real. Isso chega uma hora que tem um limite. Agora, como é que vai fazer, né? Se você vai passar a aumentar os salários e tem aí outros gastos contratados. Então, é um pouco esse sempre o desafio aí de não gerar pressão fiscal. Não quer dizer que o problema fiscal é do funcionalismo público, é muito mais, acho que, trazer outras agendas, trazer a agenda da equidade, né, buscar alguns incentivos melhores para que se tenha aí, de fato, uma reforma administrativa sem uma visão de demonizar o administrador público. Caio, é um desafio, mas é um desafio que já fazia parte das promessas de campanha do presidente Lula. Em que medida que a abertura dessas vagas de concurso público, elas marcam o fim da reforma administrativa invisível, que disse Paulo Guedes? Sim, eu acho que a grande questão, claro que, primeiro, só um preâmbulo, o PT sempre teve uma ligação muito próxima ao funcionalismo público, aos sindicatos de funcionalismo público. É uma relação histórica, isso aí, desde a fundação praticamente, né? É a origem sindical do partido, né? Uma das vertentes da origem. Agora, eu penso que é distinta essa relação. A despeito de ter uma relação histórica com o funcionalismo, essa leva de concursos que a ministra Esther anunciou hoje, ela parte de uma avaliação deste novo governo, de que o cenário que foi encontrado depois de, vamos dizer assim, de 6 anos de governos que buscaram uma redução do funcionalismo, do número que evitaram novos concursos e por aí vai, eu coloco os 2 anos do governo Temer nesse rol, uma visão de que isso atrapalhou o Estado a exercer algumas de suas funções principais. Então, teria menos um componente ideológico, portanto, e mais um componente de uma necessidade de você reforçar algumas áreas que estavam no zero. Quando a gente fala, e o Daniel colocou isso, desmatamento da Amazônia, algo que todo mundo é contra. Por que tem o desmatamento na Amazônia? Um dos motivos dos últimos
4 anos principalmente, que a taxa voltou a crescer, é de que faltavam analistas ambientais, fiscais, gente em campo, no campo, indo a campo para fazer as fiscalizações. Muito embora hoje muita coisa por satélite, mas enfim. Então a gente consegue dar uma concretude da falta de funcionários públicos em áreas essenciais com uma realidade brutal. No caso, por exemplo, o desmatamento. E a gente pode levar para outras tantas áreas. Por exemplo, o escândalo das joias do Bolsonaro. Quem que foi que liderou o processo? Era um funcionário público, bem pago, um bom profissional. Esqueci o nome dele, né? Lotado aqui no aeroporto de Cumbica, aqui em Guarulhos. E era um bom profissional. E a Receita vira e mexe, né? Ela se queixa de que tem pouca gente. Tanto que quando tem operação padrão, é um sufoco até para o governo e por aí vai. Então, eu não gosto também, eu convivi muito tempo em Brasília, morei 10 anos lá, conheci muita gente boa no funcionalismo público, né? Gente de excelência. E penso que era menos se trata de uma questão ideológica ou de uma promessa de campanha, e mais uma necessidade real de colocar gente onde precisa ter gente. Né? Assim como, Caio, você mencionou muito bem a questão dos servidores da Receita no aeroporto de Guarulhos, um momento em que a estabilidade de servidores públicos de carreira, bem qualificados e com autonomia de trabalho foi muito importante. Esse exemplo foi também na Anvisa durante o auge da pandemia na aprovação de vacinas. Tem um clássico também de reclamação na área de infraestrutura, se encontra muito isso, que é de grandes obras de infraestrutura que travam, entre aspas, no IBAMA por demora no licenciamento ambiental. Aí, quando você vai ver o que é a demora no licenciamento ambiental, é a análise de um processo altamente complexo sendo feita por 3 servidores, por 4 servidores, por absoluta falta de pessoal. Então, isso também precisa ser consertado. Não adianta você reclamar de atraso na análise de uma grande obra de infraestrutura se não tem gente em condições razoáveis para analisar esse projeto e os diversos impactos. Outra coisa também que a gente não pode esquecer é a necessidade, em algum momento, de uma reforma administrativa. Não a reforma administrativa silenciosa ou invisível do Paulo Guedes, mas, de fato, uma reforma administrativa que tenha previsão de meta de desempenho, algum mecanismo de saída para servidores com mau desempenho, com falhas, que encurte esse processo de desligamento que hoje é tão difícil. E isso, se por um lado, governos anteriores, governo Temer, governo Bolsonaro, enfrentariam uma imensa dificuldade de fazer pela resistência dos sindicatos, que são mais próximos do PT, o governo do PT tem mais dificuldade de fazer isso ou simplesmente não quer fazer isso para não desagradar suas bases. Então, acabamos ficando parados pelas contingências. Um governo não consegue o mínimo de apoio com esse segmento, o outro não quer desagradar suas bases. Cortez, mais uma vez para a gente amarrar com você. A ministra explicou nessa entrevista coletiva que, ao determinar essa abertura de vagas para este ano dos concursos públicos, levou em conta, aqui vou pedir licença para ler, prioridades do governo, necessidades de pessoal e as condições orçamentárias. Isso ficou claro no anúncio de hoje para você? E um outro ponto que o Daniel também trouxe, com relação à necessidade de uma reforma administrativa. O quanto você vê de compromisso do atual governo com esse tema? Acho que eu concordo com os pontos colocados aqui. Se trata realmente de recuperar algumas áreas em que o Estado não conseguia mais executar a política pública, né? A política pública precisa sair do papel e aí precisa de servidor público, precisa de uma estrutura que dê a cabo isso. Acho que, inclusive, a gente aprendeu bastante nessa conjuntura mais recente da importância, inclusive, da autonomia e independência desses funcionários em função dessas questões políticas. Então, eu concordo com o diagnóstico. Agora, o próximo passo, quanto a reforma administrativa está em pauta, eu diria que ainda não apareceu isso de forma
concreta e forte no governo Lula, que ainda está um pouco na agenda mais econômica, combinando aí marco fiscal, reforma tributária e outras medidas pontuais, mas nesse pacote, né? E retomar programas que foram desenhados nas administrações anteriores. Então, a gente ainda pouco viu falar, de fato, de uma reforma administrativa pensada pelo Lula. Eu acho que isso aqui vai ficar para 2024, se vier, de fato, nesse governo.